porque eu vou chamar o Carlos Jordi para participar do debate com a gente. Carlos Jordi, deputado federal, presente com a gente aqui. Seja sempre bem-vindo, Carlos Jordi. A gente vai falar sobre MST. Vamos falar sobre essa pouca vergonha, prometendo invasão. O Sted, ele lá na China, ele não tá prometendo lá nos acampamentos. Ele tá na China, nos melhores restaurantes, nos melhores hotéis, prometendo invasão. Lá no acampamento ele não tá, pode ter certeza. Agora, antes de falar sobre isso, Jordi, seja bem-vindo de novo. O que falar de toda essa situação que a gente está falando aqui? Das vergonhas do Lula na China, dos gastos do Lula com cama, com sofá, do nosso presidente dos pobres. Boa tarde, Jordi. Boa tarde, Thiago, Pavinato, todos que nos acompanham e que participam do programa. Bom, isso é a total contradição do governo Lula, né? Sempre pagou de pai dos pobres, um governo que olha pelos pobres. E foi muito bom o Pavinato ter falado a respeito do marco do saneamento básico, o marco regulatório do saneamento básico, que foi um grande avanço do governo Bolsonaro, um avanço que revolucionou o setor de saneamento básico e também o setor de água no país e que prometia a universalização desses serviços, né? Água para 99% da população e esgoto para 90% da população. E aí, à base de uma canetada, Lula, para beneficiar os seus amigos, seus aliados, e em detrimento da população, ele inviabiliza o marco legal do saneamento básico. Ele simplesmente, nessa canetada, pegou um decreto exorbitando do poder regulamentar do decreto, para que, quem não sabe, decreto presidencial serve para regulamentar um dispositivo legal, serve para regulamentar uma lei. E ele legislou, ele alterou a lei do saneamento básico para alterar os prazos para que as empresas que já prestavam serviço, as empresas estatais e estaduais que prestavam serviço para os municípios, que não tivessem comprovado a sua capacidade técnica, financeira e econômica, pudessem voltar a ter os seus contratos de programa válidos. E isso por quê? Para beneficiar um contrato em específico. Vários outros, mas um deles temos que destacar, que é o contrato da Embasa em Salvador. Contrato do seu Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil e que foi governador da Bahia. E que esse contrato é bilionário, mas em detrimento da população que vai ficar sem água e esgoto, eles acabaram prejudicando a população para fazer com que a companheirada pudesse colocar dinheiro no bolso. E isso num cenário em que nós vemos aí Lula e Janja ostentando, botando aí sofá no Palácio do Planalto de 65 mil, uma cama de 42 mil, foram quase 200 mil imóveis. Eu estava até falando com a minha esposa, amor, olha esse nosso sofá aqui, sabe quanto custa esse nosso sofá? Não custou 6 mil reais, e é um ótimo sofá. Imagina um sofá de 65 mil reais. Isso é um tapa na cara do pagador de impostos, um tapa na cara do pobre que não tem água, esgoto e que passa por uma situação como essa, vendo o pai dos pobres fazendo um vilipêndio ao marco legal do saneatório via decreto. Mas nós da oposição fizemos um PDL, um projeto de decreto legislativo, para sustar essa medida e que tem o apoio popular e o apoio também da Câmara e do Senado. Ô Jordi, depois o Alfredo quer fazer uma pergunta, eu acho que o Léo também quer. Eu só quero te perguntar uma coisa, não tem como, né, a Câmara, o Senado agirem contra isso? Porque, qualquer lugar que você trabalhe, eu trabalho na Jovem Pan, eu posso querer comprar uma câmera de última geração e aí o dono vai chegar pra mim e vai falar, amigão, segura, não é assim, você não pode comprar qualquer equipamento por qualquer preço, a gente tem um orçamento aqui. Não tem nada que possa limitar, não tem como a gente colocar um limite no presidente da República, porque daqui a pouco o Lula pode fazer um palácio igual de um sheik árabe, lá no Palácio do Alvorada com o nosso dinheiro. Claro que eu sei que isso não vai acontecer, eu tô usando um simbolismo. Agora, não tem como isso ser proibido. Olha aqui, amigão, você não vai ter um sofá de 65 mil, você não vai ter uma cama de 40 mil. Ele pode colocar no palácio o móvel que ele quiser com o dinheiro do povo brasileiro? Olha, assim, existe o que é legal e existe o que é imoral. Eu, sinceramente, não tenho informações se há algum limite para a aquisição de imóveis para o Palácio do Planalto ou para outro órgão federal. Mas eu sei que há lei de licitações que deve ser respeitada e, assim, nós fizemos já requerimento de informações
a respeito disso e requerimento de convocação do próprio ministro, Rui Costa, para que ele possa dar explicações sobre a aquisição desses imóveis sem licitações. Até porque, como eu falei, é um preço totalmente exorbitante. É um preço que extrapola qualquer orçamento aí de pessoas que realmente tenham recursos para gastar com isso. Talvez o Neymar, que ganha o dinheiro do seu próprio bolso, pode se dar esse luxo de comprar um sofá de R$62 mil e uma cama de R$45 mil. Mas agora, um presidente da República que tem o dinheiro público, que é dinheiro do pagador de impostos, gastar recursos dessa forma, sem licitações, isso porque está ouvindo a senhora Janja, porque ela quer gozar do bom e do melhor no seu Palácio do Planalto, dizendo que o presidente anterior acabou deteriorando os móveis e tudo mais. E aí você vê a incoerência, né? Dizendo que ele é o pai dos pobres, é a pessoa que olha pelos pobres. No momento em que diziam que estava inabitável o Palácio do Planalto, eles gastaram quase R$400 mil de estadia em hotéis de luxo. E agora tem que ornamentar, colocar móveis que são móveis para milionários. Móvel de R$65 mil, sofá de R$65 mil, cama de R$42 mil, R$200 mil de imóveis, R$200 mil, eu acredito que R$200 mil de imóveis não há nem na casa de um rico padrão classe A no Brasil. A não ser numa... Oi, pode falar. Não, pode falar, pode complementar, achei que você tinha pausado. Não, são móveis que ricos padrões classe A. E o Lula não é rico. O Lula, ele é um presidente da República que está nessa condição porque foi eleito, ganhou a eleição, e ele ganha dinheiro público para poder fazer a execução de políticas para o Brasil. Ele não pode ficar ostentando dessa forma que vem fazendo. R$200 mil você compra móveis, compra casa, quer dizer, compra imóveis para pessoas que hoje não têm sequer um barraco para morar. Olha que péssimo exemplo que o presidente da República está dando. Pessoas que muitas vezes não têm condições de ter um imóvel para morar, vem o presidente da República e sua esposa comprando móveis no valor de R$200 mil. Aqui a gente gosta do debate, né? Aqui é o tá na roda, então não é pra ter zona de conforto. Pode vir pra cá, minha câmera, por favor, porque eu vou jogar pro Léo. Que o Léo, como disse o Pavinato, ele tá fazendo curso de sarcasmo com o Dino. Ele tava sorrindo enquanto o Jordi tava falando, ele tava fazendo as expressões faciais dele. Então vai, Léo, eu vou te dar essa honra. Pergunta pro Jordi ou traga um contraponto em cima do que o Jordi acabou de falar, que é o carimbo embaixo. Eu, por mim, tudo que o Jordi falou tá carimbado sobre os absurdos aí do governo Lula. Mas vai. Eu aprendi. Vocês são inimigos da felicidade. Eu tô sorrindo porque eu sou um homem feliz, porque eu sou um rapaz feliz. Eu gosto de dar risada. Eu tô sorrindo por outros motivos. Eu sei bem. Eu sou um bom vivan. Mas você sabe. Esquerda caviar. Mas você sabe, né? Igual o nosso querido Felipão, um beijão. Você sabe, deputado, Pavi, que R$197 mil, de fato, é um valor exorbitante e é um valor que deve ser questionado, né? Aliás, o presidente da República é um funcionário do povo brasileiro. Agora, eu também gostaria de saber, e aí eu pergunto para o deputado, para o parlamentar, o que se dá para fazer com 16 milhões e meio? O que dá para fazer com o valor de 51 imóveis? O que dá para fazer com dinheiro de rachadinhas por aí, talvez no estado do Rio de Janeiro? Né? O que dá para fazer com tanta grana? O que dá para fazer com 44 mil reais gastos pelo vice-presidente Mourão, à época, em uma única esteira? O que dá para fazer com tanta grana? O que dá para fazer com tanto dinheiro? E aí eu emendo numa segunda pergunta. O senhor não acha, deputado, que a atuação não só do senhor, mas de outros parlamentares, colegas de partido, mesmo presidido pelo ex-presidiário Valdemar Costa Neto, diante dessas comissões, inclusive diante do ministro Silvio Almeida, diante do ministro Flávio Dino, o senhor não acha que esses tumultos, essas falas, muitas vezes um tanto quanto desrespeitosas, elas acabam descredibilizando a oposição, que é importantíssima em qualquer democracia? Vamos lá, vou pelo começo, né? O Léo, ele perguntou o que eu acho a respeito de feitos, né, que ele acusa aí pessoas do governo passado e o que daria para fazer
com tantos esses milhões. O Léo, é engraçado que vocês não conseguem perceber que vocês não mostram mais, não conseguem mostrar nada do novo governo. Os feitos desse governo é comparar o governo passado. O governo Bolsonaro acabou, o governo Bolsonaro já foi. Agora nós estamos vivendo o governo Lula. E vocês vivem na sombra do governo Bolsonaro. Para tudo querem comparar o governo Bolsonaro. Não conseguem se justificar. E para isso tem que justificar com questões passadas como se realmente isso daí tivesse alguma validade. E aí falou de questão de rachadinha. Por exemplo, disse o que se pode fazer com dinheiro de rachadinha. Eu te digo, sabe o que se pode fazer com 50 milhões? 50 milhões de rachadinha, que é o valor que o senhor André Siciliano, que é o ex-presidente da LERJ, hoje secretário de Relações Institucionais do governo Lula, gastou em rachadinha. Foi suspeito de desvio de rachadinha. Esse é o primeiro da lista do COAF na rachadinha. E aí o governo, a oposição ao governo Bolsonaro, os petistas, a esquerda, o Léo, sempre atacava o governo Bolsonaro falando que era o governo da rachadinha. E hoje eles têm o primeiro da lista do COAF na rachadinha do governo Lula. Essa é a maior incoerência, assim como tem uma miliciana. Falavam tanto que o governo Bolsonaro era um governo de milicianos, tem que ter uma única prova que o governo Bolsonaro fosse realmente tivesse alguma relação com a milícia. E aí, eles colocam como uma ministra do turismo uma mulher, a Daniela do Vaguinho, a esposa do prefeito de Belford Roxo, que de fato tem relação com a milícia. Que ela tem fotos e relações profissionais, pessoais com a milícia. Eu acho que vocês têm que fazer, na verdade, um exame de consciência e parar de querer ficar olhando pro rabo do outro. Tem que olhar pro de vocês, Léo. É isso que falta para vocês nesse caso. Porque ficar olhando para um governo passado que passou para justificar o fracasso que é o governo Lula, fica muito feio. Fica muito feio. É isso que eu tenho para responder a você. Eu não me lembro se teve mais algum questionamento. Se tiver, pode fazer. Mas, basicamente, são essas as respostas que eu tenho para as questões que, para mim, são totalmente levianas e só demonstra que as suas justificativas são para poder estar botando uma cortina de fumaça na podridão, no frangalho, que é o governo Lula. Tem uma, Jordi, que eu lembro, que ele falou sobre o comportamento da oposição. Isso. Que ele chamou, começo do programa, ele chamou de vergonhoso. Falou que a oposição... Queria saber, sinceramente, da parte do deputado, se ele acha que descredibiliza a oposição a esse governo de alguma forma, tantas atuações, tanto tumulto, que é uma lapada atrás da outra, né? Esses dias o Silvio Almeida, inclusive, deu uma lapada que eu senti até dó no Bilinski, o próprio Flávio Dino. Então, não, porque é uma oposição despreparada. É uma oposição despreparada. Oposição é fundamental em qualquer democracia. Uma oposição, mas e a situação? A situação é preparada? Mais que a oposição. Você só pode estar de brincadeira. A gente tá falando do Janones. Brincadeira. Não, Janones não é... A gente tá falando do Dino. Janones nem cargo no governo tem. A gente tá falando do Dino. Janones nem presidente de comissão, como ele queria pleitear, é. Então, assim, Janones não tem moral e relevância alguma no governo do PT. Mas, tanto que foi escanteado, e ele sabe bem disso. Então, assim, eu queria saber, sinceramente, da parte do deputado, se ele acha que desmoraliza ou descredibiliza de alguma forma a oposição ao governo Lula, tanto tumulto e tantas lapadas ao vivo nas audiências com os ministros de Estado. Vai, Pavinato, só complementa que aí o Jorginho vai responder, que eu vi que você ficou um pouco indignado. Isso também que ele perguntou da joia, mas a joia já responde. A joia está com a Receita Federal, então é a Receita que vai decidir. Aliás, a Receita devia leiloar e aplicar o dinheiro. Então, assim, não está com o Bolsonaro a joia. Não tá. Tá com a Receita... Tá com a Receita Federal. Tá com a Receita Federal. Parabéns, Polícia Federal, pelo trabalho na Lava Jato também. Parabéns pela Polícia Federal. Exatamente. Exato, pois é, né? Tem uma hora que você louva a polícia, outra hora não louva. Eu acho que tinha que aplicar tudo. Bom, mas vamos lá. O que é? Você falou da questão da joia. Que não, ele falou, que eu tô questionando que ele falou. E a lapada do Silvio Almeida. Ele falou da situação da oposição, que é assim, não, bizarra. O Rui Falcão, Rui Falcão deixa uma chupetinha passar fácil.
né? Porque chupetinha vem do latim chupetorums, né? Uma palavra muito elegante, né? Você tá numa comissão, deixar uma chupetinha passar é bacana, é super fino. Engraçado, não, mas ele coloca uma peruca, vai no plenário, ele quer ser levado a sério também. Isso é não, então, eu não precisa ser levado a sério, mas também não precisa ter preconceito. Pois é, aí é o preconceito. Aí o ponto é, eu falei isso pro Nicolás Ferreira. Eu falei isso pra ele, que eu falei que era melhor ele ter posto e falado do advogado Paloma, ou ter cantado uma música do Ovelha. Mas eu falo, eu acho que tá errado, eu vou lá e falo. Tá errado, filho, tá errado. Agora, falar que a situação, ela é fina, elegante e sincera, também não é. Você vai falar que Gleisi, a presidente do PT, é fina, elegante, sincera? Não é. Você vai falar que a Janja é fina, elegante, sincera? A primeira-dama? Não é fina, elegante, sincera. Você vai falar que Margarete Menezes é fina, elegante, sincera? Não é. Você vai falar... Opa! Falou. Por que não? Não, pois é. Faraó. Você falou que eles são... Exato, eu falei faraó. Não são. Tá todo mundo errado. Agora, Jordi, só um detalhe. Se for ter comissão, não chama mais a Carla Zambelli pra ir, não. Não chama ninguém do PL, né? Jordi, então responda essas duas, depois o Alfredo tem. Doutor Zovico também pode fazer a pergunta pro Jordi. Ou questionar. Fala, Jordi. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá travado aqui. Bom, cara, eu fico impressionado com o Léo, que ele fala a respeito da oposição, sem lembrar como era a oposição petista, a oposição da esquerda ao governo Bolsonaro. Era uma oposição extremamente escandalosa, era uma oposição mal educada, era uma oposição totalmente intransigente e que atrapalhava demais o governo Bolsonaro, atrapalhava muito. Para você ter uma ideia, eu me lembro de vários episódios em que o ministro da Justiça Moro estava na Comissão de Constituição e Justiça. Cara, eram vários ataques desproporcionais dos deputados do PT, deputados do PSOL. O deputado Glauber Braga chamou o ministro Moro de ladrão e miliciano. E você tem que ter vergonha na cara de vir aqui falar que a oposição que o governo Bolsonaro, que a oposição que os bolsonaristas... Deputado, o juiz Sérgio Moro foi declarado imparcial pelo Supremo. Imparcial não é ladrão. Imparcial não é ladrão. Não foi por mim. Olha só, nós estamos falando no momento do governo Bolsonaro, e aí a ida do ministro do governo Bolsonaro, que foi o ministro... Ó, ele deu uma travada. Mas enquanto ele travou, a internet da Jovem Pan hoje tá supimpa, né? Mas não é a rede da Jovem Pan, é deles. A nossa tá voando. Tá. A nossa tá voando. 3 numa sequência, a nossa tá boa. Pela poupar de tanta besteira. É a nossa. Ele voltou porque ele tá brabo com o Léo, que ele pediu pro Léo esperar ele falar. Vai, o Léo tá esperando você falar, Jordi. Você tá de volta. Cadê o Jordi? Eu nem sei onde parou, porque travou aqui. Mas enfim... O ministro Moro foi na Câmara dos Deputados, foi chamado de ladrão, foi chamado de miliciano. O ministro Paulo Guedes foi em outra comissão, foi chamado pelo senhor Zeca Dirceu de tchutchuca. E vocês querem vir aqui pagar de paladino da moralidade? Pô, tem um pouco de sensatez, assim você não tem credibilidade alguma. O que nós estamos fazendo é fazer o confronto, mas um confronto ainda educado. Mas o senhor Flávio Dino é uma pessoa extremamente debochada, é uma pessoa extremamente mal educada, não respeita o parlamento, o tempo inteiro fazendo piadinha, anedota. É óbvio que deputado não vai se sentir bem sendo afrontado no seu lugar de trabalho. Ele deveria respeitar o parlamento. Quem quer ser respeitado deve se dar o respeito, deve respeitar também. E isso é algo que ele não faz. E aí ele fez aquilo na CCJ, a claque dele estava toda armada lá, fizeram um movimento para ele ir embora. Quando ele foi na Comissão de Segurança Pública, que não é o local dele, é um território muito mais hostil, porque tinha muito mais deputados contra o governo Lula, oposição ao governo Lula, ele simplesmente começou a dar uma de ensaboado, mas aí tinha ali os seus animais domesticados, o pessoal da base do governo, que começaram a fazer palhaçada, começaram a nos atacar, começaram a fazer provocações para exatamente acabar a comissão da forma que aconteceu. Inclusive,
fizeram a provocação à deputada Carla Zambelli. Eu não teria respondido da forma que ela fez, mas assim, cada um sabe onde o calo aperta. E aquilo foi uma provocação feita por um deputado, que eles falam tanto de machismo, mas ele agiu de forma machista com a deputada. Eles fizeram diversas provocações para que o tumulto acontecesse. Teve até mesmo aquela cena de assédio lá. A cena de assédio em que um deputado, por mais que ele fale que não estava assediando, estava provocando a deputada, invadiu o seu espaço, falou no cangote dela para gerar todo o tumulto, entendeu? Então, assim, são pessoas que não pregam, não vivem o que pregam, vivem falando de tolerância, de educação, mas são os mais intolerantes e os mais mal educados. Agora, quanto à questão da organização da oposição, olha, Léo, se você for na Câmara dos Deputados, você vai ver que é totalmente diferente o pensamento do que o governo e a base do governo tem a respeito de nós. O pessoal está dizendo que realmente a oposição está bem estruturada, bem organizada, com faca nos dentes, sangue no olho, para poder estar impedindo todos os avanços da destruição do Brasil que vem sendo feita pelo governo Lula. Ó, eu vou passar pro pessoal da mesa só para deixar claro. Então você acredita que foi tudo planejado entre o Dino e deputados da esquerda para que acontecesse aquilo? Olha, Thiago, eu não tenho dúvidas. Tudo isso já tinha sido ventilado antes da comissão. E para você entender, os deputados mais exaltados e que foram os pivôs das maiores confusões naquele dia são do Maranhão. Tem um deputado, Duarte, que é do PSB, que é ligado ao Flávio Dino, que ele que estava ali fazendo aquele discurso em que houve aquele começo ali de um conflito que quase foi às vias de fato, e o outro também, Márcio Gerri, que é do PSB do Maranhão. Foi tudo orquestrado, é óbvio, porque eles não querem um debate, eles não querem que haja realmente perguntas sendo respondidas pelo ministro, que vale destacar, foge de todas as perguntas. A todo momento que nós fazemos o questionamento, ele responde aquelas que são as convenientes e não responde as perguntas que podem deixá-lo numa saia justa. E aí aqueles deputados fizeram aquilo ali para que ele pudesse ir embora e aí terminar a nossa audiência.